Um dos temas da nossa disciplina é a produção de bens e serviços. E aqui na produção começamos logo por definir um conceito, que é o conceito de função de produção. Nesta função de produção, vocês vão de ver que têm, para produzir um determinado bem, precisam de fatores de produção. E que fatores são esses? São o capital, o trabalho, é claro que depois podíamos juntar outros mais, como por exemplo a terra, a energia, só para dar dois exemplos. É claro que uma coisa é a combinação técnica destes fatores de produção para obter o output. A outra coisa é uma parte, digamos, mais económica, que é quanto é que se paga pelo fator trabalho, pelo fator capital, ou seja, os salários, as taxas de juros, para finalmente percebermos qual é que é o custo desse mesmo produto. É claro que estes bens que estamos a falar, podemos depois tipificá-los. Há os bens que são chamados bens livres, que são bens abundantes e, portanto, em que não está presente a escassez, e outros em que a escassez estando presente, nós podemos chamar de bens económicos e que, evidentemente, têm um determinado custo e esse é que são alvo, digamos, da análise económica. É claro que, quando falamos desta produção, podemos fazer aquela divisão típica que penso que a maioria das pessoas conhece, entre o setor primário, que são basicamente produtos associados à terra, como a agricultura, a extração mineira, as pescas, o setor secundário, basicamente ligado à transformação, eu diria, à indústria, e finalmente o setor terciário, basicamente associado aos serviços. É claro que destas combinações de fatores nós podemos sempre dizer que uma tecnologia mais capital intensiva, quando utiliza mais o fator capital em prejuízo, por exemplo, do fator trabalho, e que diríamos que seria uma tecnologia já própria de países bastante desenvolvidos, que o capital é um capital muito intensivo, e outro tipo de tecnologia que podia ser mais trabalho intensivo quando predomina o fator trabalho. É claro que quando nós falamos destes fatores, fator de trabalho, podíamos falar de vários tipos de trabalho especializado, trabalho não especializado. Quando falamos de capital, é exatamente a mesma coisa, isto é, podemos falar de capital financeiro, capital técnico, capital natural, capital humano, todos estes tipos de capital têm que ser estudados para, digamos, ver qual é que é a melhor forma de produzir. E é por todos estes aspectos, é toda esta, digamos, todos estes conceitos que eu acabei de vos referir, que este tema, a produção de bens e serviços, se torna muito importante no estudo da análise económica.